Aleluia. Vamos abrir nossas Bíblias em Marcos 11, 20. Passando eles pela manhã, viram que a figueira secara desde a raiz. Então Pedro, lembrando-se, falou: Mestre, eis que a figueira que amaldiçoaste secou. Ao que Jesus lhe disse: tende fé em Deus. Porque em verdade eu vos afirmo que se alguém disser a este monte, ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar no seu coração, mas crer que se fará o que diz, assim será com ele. Por isso vos digo que tudo quanto em oração pedirdes, crede que recebestes, e será assim convosco. Amém? Observe esse versículo 21. Pedro lembrou-se, falou: Mestre, eis que a figueira que amaldiçoaste secou. Jesus passando, olhou que viu naquela figueira que não havia fruto. E ele disse: ninguém jamais coma fruto de ti. E o que Jesus estava falando? Tende fé em Deus. Porque em verdade vos afirmo, se alguém disser a este monte, ergue-te e lança-te no mar, não duvidardes, assim será. Jesus veio para ensinar. Ele veio para revelar quem nós somos, formado em Cristo. Qual é a nossa formação? Vamos abrir em Hebreus, que diz assim: Jesus caminhou com os discípulos, realizou todas as obras, para que os discípulos pudessem ver, presenciar o mesmo poder que estava nele, agora está em nós. Amém? Por quê? Olha a obra de criação. Pois, Hebreus 2, 5. Pois não foi a anjos que sujeitou o mundo que há de vir, sobre o qual estamos falando. Antes, alguém em certo lugar deu pleno testemunho, dizendo: que é o homem que dele te lembres, ou filho do homem que o visites? Vamos ler junto? Fizeste-o por um pouco menor que os anjos, de glória e de honra o coroastes, e o constituíste sobre as obras das suas mãos. Vamos ver? E o constituíste sobre as obras das tuas mãos. Todas as coisas sujeitaste debaixo dos seus pés. Nós fomos criados, gerado por Deus, um pouco menor que os anjos. E Ele depositou em nós, abaixo dos nossos pés, nós podemos sujeitar todas as coisas. Também aqui, quando Deus criou o homem, vê lá em Gênesis. Gênesis 1. Um 26. Também disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio. Diga comigo, domínio. Sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra, sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Deus entregou ao homem o poder de domínio. E aonde está o poder em nós? Recebemos o poder através de Jesus, pelo sangue, e o Espírito Santo veio habitar em nós. Mas o poder está na nossa boca, no nosso coração. Porque quando Deus criou a terra, formou,
através da palavra. E é isso que Jesus veio ensinar. É isso que ele transmitiu aos discípulos e deixou para nós, para que nós pudéssemos aprender. Ele passou perto da figueira, e a figueira não havia fruto. Então ele amaldiçoou: ninguém mais coma fruto de ti. E a figueira secou. Mas as palavras têm poder quando nós usamos elas para abençoar. Quando nós usamos as nossas palavras para abençoar. Certa vez ele estava com os discípulos em alto mar e houve uma grande tempestade. E ele dormia no barco. E os discípulos: mestre, mestre, vamos perecer, acorda. Ele acordou e disse: homens de pouca fé, por que não dissestes? E levantando a mão, ordenou aos ventos, e os ventos cessaram. Então ele estava abençoando. E houve domínio sobre o vento. Também, uma grande multidão já escurecia, com fome. E Jesus olha para os discípulos e fala para os discípulos: alimenta eles. Dá a eles alimento. Mas como, Senhor? Não há uma padaria aqui perto para nós comprarmos tanto pão, 5.000 homens, fora as crianças e mulheres? Onde que nós vamos encontrar? Mas dá a eles, vocês, o alimento. Nós temos só 5 pães e 2 peixes. Ele pegou os pães na mão, abençoou. E mandou que sentassem de grupos de 50 e deu a cada discípulo. Os discípulos davam o pão multiplicava. Dava o pão multiplicava. Jesus veio mostrar a natureza em que Deus formou nós. Semelhante a Ele. Semelhante, um pouco menor que os anjos. Nós temos a natureza. Mas os homens não conhecem essa virtude, não conhecem e não usam. Mesmo aqueles que conhecem, não usam aquilo que foi colocado. Nós fomos gerados, Deus entregou nas nossas mãos esse poder de abençoar, de estender a mão, de realizar, de abrir caminho onde não há caminho, de levantar o enfermo, de curar o leproso. Jesus foi, tocou no leproso, tocou. E a lepra do leproso foi embora. Se vocês crerem, o mesmo farão. Vocês farão as mesmas obras. Mas os discípulos ficavam sem compreender com profundidade. Viam tudo, recebiam, mas não compreendiam para fazer. Mas vindo o Espírito Santo, que revelou a eles e revela a nós toda a verdade, então o Espírito Santo moveu-se naquele lugar. E todos foram cheios, batizados. Saíram e começaram a realizar toda a obra que Jesus havia lhe ensinado. Mas hoje eu quero dizer para vocês que nós precisamos de um renovo de fé. E não há nada novo. Não vos dei mandamento novo. O mandamento é o mesmo. Que você possa usar a tua boca para ser uma bênção na terra, para abençoar e fazer com que as pessoas tornem-se abençoadas,
para salvar aqueles perdidos, para libertar aquilo que você disser, sem duvidar no coração, assim será feito. Por quê? Porque a nossa natureza, fomos feitos semelhante a Deus, e Ele nos entregou domínio. Ele pôs em nós poder de domínio, de dominar todas as coisas com a nossa palavra. A semana passada nós iniciamos o ano, quando nós iniciamos o ano, lançando sobre toda a igreja, sobre todo o ministério, sobre todos nós. Vamos nos tornar esse ano um ano de bênção. Como que o nosso ano pode ser diferente? Quando você compreende essa palavra e começa a usar a sua boca para abençoar seu filho, sua casa, seu trabalho, seu salário, a sua vida, sua escola, seu professor, o teu patrão, os teus funcionários. Abençoa e não amaldiçoa. Jesus mostrou que quando ele passou pela figueira e ele amaldiçoou a figueira, ela secou e morreu. Mas também ele mostrou que quando ele abençoou, os pães se multiplicaram. Prosperidade multiplicou. Saciou a fome, sede de todos ali. Por quê? Porque ele usou a palavra. Bênção ou maldição? O Senhor diz. Olha o que eu te proponho. Você quer ser bênção ou maldição? Você quer ser a sua casa abençoada ou maldita? Você pode falar as palavras brincando, mas elas vão se cumprir conforme você disse. Nós precisamos compreender essa verdade. Você brinca, mas elas se cumprem, porque há poder de realização, há poder que gera. Faça-se o sol. E o sol se fez. Separa-se as águas do firmamento. Separa. E separou. Entenderam? Todo o universo foi criado pela palavra. Deus criou o universo pela palavra. Você tem um problema? Se você tem uma necessidade e você disser, sai, assim será. Ele vai se remover. Se o inimigo vier sobre a tua casa, a tua vida, que não vem, nós somos lavados pelo sangue do Cordeiro e o inimigo não nos toca. Mas se ele intentar contra nós e nós olharmos e observarmos que ele está tentando roubar o que é nosso, e você disser, aqui não, eu sou abençoado com toda sorte de bênção, nenhum mal me atingirá, praga alguma chegará no meu negócio, praga alguma chegará na minha casa, mal algum virá, o devorador não pode, sou cumpridor da palavra, dizimista, ofertante, e o maligno não pode roubar. Acabou, amados. O diabo bate em retirada. Todo projeto do maligno é destruído quando nós oramos e destruímos todo o projeto do maligno na nossa vida. Poder. Quando você diz, a minha filha é bênção sobre a terra, e realizar tudo o que você sonha, tudo o que você quer, através das palavras, tudo o que pedirdes em oração, crede que recebeste, e será assim
convosco. Mas o que acontece? Nós viemos, nós não, muitas pessoas lá fora aqui não, nós somos uma bênção. Mas entramos em oração, pedimos a Deus, falamos e determinamos todas as coisas, é ou não é? Mas sai ali fora e fala tudo errado, contrário o que falou. O que vai prevalecer? O que você acha que prevalece? Você plantou a semente de fé em oração, mas arrancou ela aqui fora. Não vai brotar, não vai frutificar. Porque as palavras, quando você fala com potencial de fé. A fé positiva e a fé negativa. Muitas pessoas usam a fé e o seu potencial de força para o mal. Negativa. Fala mal de si mesmo. Fala mal da esposa. Fala mal do marido. Fala mal dos filhos. Envenena com a própria língua. Cria palavras de maldição e passa a comer do fruto dela. Do fruto da boca se farta o coração, não é? Hã? Pois é, se você não está bem, vá orar, mas com fruto de vida. Glória a Deus, sou mais que vencedora. O Senhor me revestiu de poder, a alegria do Senhor é a minha força, eu sou forte, nada pode me deter. Senhor, graças te dou, porque tudo que eu ponho a mão prospera e abençoa. Você sai dali cheio de alegria e da glória de Deus. É ou não é? Porque você orou segundo a palavra de Deus. Tudo que você ora segundo a palavra de Deus. Interessante que, mais embaixo um pouquinho, ele está dizendo assim. E quando estiveres orando, se tendes alguma coisa contra alguém, perdoai, para que o vosso Pai celestial vos perdoe as vossas ofensas. Mas se não perdoardes, também vosso Pai celeste não vos perdoará as vossas ofensas. Uma pessoa que se diz espiritual e tem raiz de amargura, fala mal, critica, ela não tem nada de espiritual, está sendo enganada por si mesmo. É, não é? É, não é? Não é, jovens? Então, nós temos que ter o coração limpo perante o Senhor. Pronto para amar, para perdoar, para não criticar, para não zombar, para dizer palavras frutíferas na nossa vida. Se o povo entendesse isso. Se o povo compreendesse. Possuiríamos a terra. Gênesis fala domínio. Tem o homem domínio sobre o quê? Sobre doença, sobre o mal, sobre tristeza, sobre situações, sobre adversidades, sobre preocupações. Tudo você pode mudar a sua vida. Nós podemos mudar a nossa vida. Nós podemos criar um novo caminho. Mas e as palavras que eu falei? Como que fica agora? E as palavras que eu já vivi e essa vida que eu estou? Muito simples. A sua própria boca
vai abrir e vai dizer: eu quebro o poder das minhas palavras. Eu retiro essas palavras que foram lançadas da minha boca. Peço perdão a Deus e oro. E começa agora a semear, a frutificar, a falar bênção sem medida. Nós lemos a semana passada, de uma só fonte não sai duas águas, saem? Água saloba ou água do mar não sai na fonte de água doce, sai? Uma hora é do mar, uma hora é doce. Não sai. Assim também, a nossa boca não pode produzir dois frutos. Você tem que compreender essa palavra e colocar no coração e vigiar todos os dias e buscar. Quando você falar errado, quebra o poder na hora e muda. E muda. Muitas pessoas começam a orar, fazer oração, começam a projetar, mas não limpou o coração do passado. Não removeu os pensamentos errados, no qual você viveu, você aprendeu, ou sei lá onde você buscou os pensamentos errados. Não importa. O importante é que agora que você crê em Jesus e está buscando a fé em Jesus, você passa a viver assim como Ele diz que nós devemos viver. Você passa a mudar, porque o Espírito Santo habita em nós. Então Jesus, Ele andou com os discípulos para ensinar, para mostrar e revelar a grandeza em que nós fomos criados, a autoridade que nós temos. Tem pessoas que recebem um dardo maligno na mente. E assim que o dardo chega, ele capta e começa a falar segundo o dardo. Vai acontecer ou não vai? Por quê? Porque ele recebeu, aceitou e falou. Fé. Fé negativa. Fé compactuada com demônios. Para mim nada não dá certo. Para mim nada dá certo, sabia? Eu pensei, eu estava tão assim. Eu sou isso, eu sou aquilo. Sou feia, sou gorda, sou isso, sou aquilo. Eu não sou não, eu sou uma bênção. Lança fora. Você precisa ver a tua vida assim como Deus vê. Você precisa falar da tua vida assim como Deus fala. Você é mais que vencedor. Você é cheio de força. Não fale maldição. De uma boca não pode sair bênção e maldição. Quantas pessoas começam a amaldiçoar a própria casa, o próprio casamento? Tomara que dê errado. Tomara que perca. Tomara, com raiva do marido. E vai lá. E ali tudo vai acontecer. Por quê? Por que vai acontecer? Porque há poder nas nossas palavras. Palavras de fé que saem com força. Eu não disse. Eu disse, eu falei. Tomara que aconteça. Eu falei. E fala com tanta força, eu falei, comprovando e testemunhando do mal que saiu da tua boca. Não é bom que seja assim, amados. Porque Jesus disse, tende fé em Deus. O que ele disse? Tende. Vamos falar mais forte? Tende fé em Deus. Põe fé que Deus te criou e te formou com esse domínio. Creia. Que quando você diz, acontece. Para de dizer bobeira. Para de usar sua boca. Porque o diabo usa nossas palavras para criar.
O maligno não nos toca. Mas se você receber, se você falar, ele pode tocar porque a tua boca falou. Ele pode transformar porque a tua boca disse. Deus quer transformar a nossa vida através da nossa fé. Deus quer transformar essa igreja através da fé. Deus quer transformar o teu casamento pelas suas palavras. E a unção do Espírito Santo que está aqui nessa noite. E o jugo de Satanás vai ser quebrado. Todas as palavras ficam de pé. Que você falou. Tudo que você pensa é importante. A Bíblia diz assim: o coração se farta com as palavras da tua boca. Não, mas eu não estou falando. Eu estou só desabafando, estou só te contando. Não conta. Para de contar. Não fale. Para de falar. Se é contar, falar, fale bênção. Profetiza. Eu sei que desse joelho eu vou ficar muito boa e vou andar tranquila. Ah, profetiza. Em vez de falar, ai, esse joelho está doendo. O que você fala? Olha, eu não ando segundo as circunstâncias. Só sei que eu tenho um joelho tão forte, tão bom, que eu vou caminhar e nada me acontece. Fala isso, meu irmão. Custa falar isso? Custa. Porque se você não entender a necessidade e o poder da sua boca, você não transforma. Amém?